A oração do Pai Nosso. O ensinamento de Jesus no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, com suas encostas suaves e uma vista serena da cidade de Jerusalém, era um local frequentemente escolhido por Jesus para introspecção, oração e ensino. Este monte, adornado por oliveiras retorcidas e antigas, testemunhou um dos ensinamentos mais sublimes de Jesus, a oração que ficou conhecida como o Pai Nosso. Ao entardecer, o céu pintado em tons dourados e rosados realçava a atmosfera espiritual daquele cenário, conferindo uma aura de santidade e simplicidade. Naqueles dias, por volta do século I, a Palestina era uma terra de contrastes: colinas áridas, planícies férteis, cidades muradas e aldeias modestas. Os habitantes usavam túnicas longas de linho ou lã, presas na cintura com cordões, e sobre os ombros, mantos que protegiam contra o frio e o sol escaldante. Os discípulos de Jesus, homens simples e trabalhadores, trajavam vestes humildes, com sandálias de couro desgastadas pelo caminho. Jesus, vestindo uma túnica de linho cru e um manto de cor terrosa, era uma figura ao mesmo tempo comum e extraordinária, cuja presença atraía multidões. Naquela ocasião específica, Jesus se reuniu com seus discípulos em um local recuado do monte. As pedras irregulares sob seus pés, o perfume amargo das oliveiras e o suave sussurrar do vento criavam uma atmosfera propícia ao ensinamento. Os discípulos, sentados em meio à relva e às pedras, olhavam para o mestre com atenção. Alguns traziam cestos simples com pão e azeitonas. Outros seguravam cajados usados nas longas caminhadas. O ambiente era rústico e verdadeiro, repleto do cotidiano do povo da época. Um dos discípulos, talvez Pedro ou João, se aproximou e disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos. O pedido, singelo e humilde, partia de corações ansiosos por compreender melhor a conexão com o Deus de Israel. Em resposta, Jesus se ergueu, permitindo que a luz dourada do sol poente iluminasse seu rosto sereno e confiante. Com voz calma e firme, ele começou a pronunciar palavras que ecoariam pelos séculos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A abertura da oração estabelecia uma relação íntima e reverente com Deus. Ao chamá-lo de Pai, Jesus transmitia a ideia revolucionária de proximidade com o Criador, afastando a imagem distante e inacessível que muitos tinham. O cenário, simples e natural, contrastava com os templos luxuosos e rituais elaborados dos fariseus, reforçando a ideia de que Deus podia ser invocado em qualquer lugar, por qualquer pessoa de coração sincero. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Enquanto Jesus proferia estas palavras, os discípulos sentiam o peso da promessa messiânica. O reino não era um domínio político ou militar, mas a manifestação da vontade divina na vida cotidiana. As vestes simples e a vida humilde dos discípulos contrastavam com a opulência das elites e a opressão romana, tornando ainda mais poderoso o clamor por um reino de justiça e paz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. No Monte das Oliveiras, cercados por oliveiras centenárias e o canto de pássaros que retornavam aos seus ninhos, Jesus evocava a dependência diária de Deus. Os discípulos, habituados ao labor diário para garantir a subsistência, compreendiam bem o valor do pão. Aquela frase lembrava que Deus provê as necessidades básicas, convidando todos a confiarem nele, mesmo diante das incertezas da vida. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A cultura judaica da época valorizava profundamente o conceito de justiça e restituição, mas a mensagem de Jesus introduzia um elemento novo: o perdão como prática libertadora. Ali, no monte, os discípulos se entreolhavam, refletindo sobre suas relações, suas falhas e a necessidade de liberar o outro das dívidas morais. As vestes simples de cada um contrastavam com a complexidade dos rituais de purificação do templo, mostrando que o perdão começava no coração e não no altar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com estas palavras, Jesus enfatizava a fragilidade humana diante das provações. O Monte das Oliveiras, local de solidão e contemplação, era também um símbolo do próprio enfrentamento de Jesus com a tentação e o sofrimento.
como ocorreria mais tarde, na noite da traição. Os discípulos, atentos e emocionados, compreendiam que a oração era um escudo espiritual contra as adversidades. Jesus concluiu o ensinamento com a afirmação de que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus eternamente. A simplicidade do cenário, a terra árida, os arbustos secos, os mantos rústicos, contrastava com a grandeza das palavras proferidas. Naquele momento, o céu já escurecia, tingido por tons de roxo profundo e dourado, e uma leve brisa noturna começava a soprar entre as folhas das oliveiras. Os discípulos permaneceram em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada palavra. Eles não precisavam de papiros ou pedras para registrar o ensinamento. A oração ficou gravada em suas memórias e, mais importante, em seus corações. Quando se ergueram, suas vestes rústicas agitadas pelo vento, estavam prontos para levar ao mundo uma mensagem que ultrapassaria gerações e fronteiras. A oração que unia o humano ao divino, o simples ao eterno. Naqueles tempos, o ensino de Jesus não era apenas espiritual, mas também um ato de rebeldia contra um sistema que privilegiava o poder, o status e a rigidez religiosa. A oração do Pai Nosso ensinada no Monte das Oliveiras propunha uma fé viva, inclusiva, que colocava o amor, o perdão e a confiança em Deus acima das tradições humanas. As vestimentas, o cenário, os elementos naturais e o próprio ambiente humano da época conferiam a este episódio um realismo que nos transporta ao coração da mensagem de Jesus. Os discípulos, descalços sobre a terra seca e com mantos gastos pelo tempo, representavam todos os que, ao longo dos séculos, buscariam em Deus não apenas um juiz, mas um Pai misericordioso. As palavras de Jesus ecoaram entre as colinas, atravessaram os séculos e continuam a ressoar, convidando cada um de nós a orar com o coração humilde e confiante. O Monte das Oliveiras, com suas oliveiras antigas e seu solo sagrado, permanece até hoje como testemunha silenciosa daquela oração que mudou o mundo. E cada vez que alguém em qualquer canto do planeta pronuncia as palavras do Pai Nosso, revive ainda que por um instante, aquele entardecer dourado, os olhos atentos dos discípulos, a voz calma de Jesus e o sussurrar do vento entre as folhas prateadas das oliveiras.